Poucos sabem, mas existe um mecanismo psíquico invisível que opera silenciosamente entre narcisistas e empatas. Um karma oculto que se manifesta no exato momento em que o empata desperta para sua própria sombra. Quando isso acontece, o narcisista entra em um colapso inevitável que nenhuma manipulação consegue reverter, porque a fonte de energia que o alimentava por anos simplesmente se esgota. Isso não é ensinado em terapias convencionais nem falado abertamente por especialistas que ainda não compreenderam a mecânica profunda dos arquétipos humanos. Fique até o final, porque os últimos 60 segundos deste vídeo vão revelar o segredo que nenhum narcisista quer que você descubra. Carl Jung dedicou décadas estudando essa dinâmica sombria entre personas complementares, documentando casos onde empatas conscientizados provocaram verdadeiros terremotos no mundo interno de seus algozes. Um desses 3 padrões está acontecendo na sua vida agora mesmo. E quando eu revelar qual é, você vai entender por que certas pessoas ao seu redor começaram a agir de forma desesperada. Você vai descobrir como o despertar do empata destrói automaticamente o sistema de controle narcisista. As 5 fases do colapso que todo narcisista experimenta quando perde sua fonte primária de energia. E a única estratégia que pode proteger você durante essa transformação perigosa. Ao final deste vídeo, vou revelar o sinal mais poderoso de que o karma invisível já começou a operar na sua vida. A natureza humana guarda segredos que só emergem quando observamos as profundezas da psique através de lentes que a sociedade moderna raramente ousa utilizar. No intrincado teatro das relações humanas, existe uma dança ancestral entre 2 forças arquetípicas que Jung identificou como essenciais para compreendermos os padrões de poder e submissão que moldam nossos vínculos mais íntimos. O narcisista e o empata não são simplesmente categorias psicológicas modernas criadas para explicar comportamentos disfuncionais. Eles representam polaridades psíquicas fundamentais que existem desde que a consciência humana começou a se organizar em torno de hierarquias de dominação e cuidado. O narcisista, em sua essência mais profunda, é um ser fragmentado que perdeu o contato com sua própria humanidade autêntica. Ele não nasceu assim por acaso ou por uma simples falha de caráter. Sua condição é o resultado de um trauma psíquico tão profundo que sua psique infantil não teve outra escolha senão criar uma falsa persona grandiosa para sobreviver. Esse falso self se torna uma máscara tão convincente que ele próprio acredita ser real, mas por baixo dela existe um vazio abissal que precisa ser constantemente preenchido por energia externa. É aqui que entra a tragédia silenciosa do empata. O empata, por sua vez, carrega uma sensibilidade psíquica que o torna naturalmente sintonizado com as necessidades emocionais dos outros. Essa habilidade, que deveria ser uma dádiva espiritual, frequentemente se transforma em uma maldição quando encontra um narcisista em busca de combustível emocional. O empata não apenas sente as emoções alheias, ele as absorve, processa e transforma, oferecendo involuntariamente exatamente aquilo de que o narcisista precisa para manter sua máscara funcionando. É uma simbiose tóxica que pode durar décadas, sugando a vitalidade de um enquanto alimenta a ilusão do outro. Mas existe algo que nem o narcisista mais astuto consegue prever ou controlar: o momento do despertar do empata. Esse despertar não acontece por acaso nem segue um cronograma previsível. Ele emerge das profundezas do inconsciente quando a alma do empata finalmente se cansa de carregar o peso emocional de 2 pessoas. É um processo alquímico que Jung descreveu como o encontro com a própria sombra, aquela parte rejeitada da personalidade que contém não apenas nossos aspectos mais sombrios, mas também nosso poder pessoal perdido. Quando um empata desperta, algo fundamental muda na dinâmica da relação. Ele para de projetar suas qualidades luminosas no narcisista e começa a reconhecer a manipulação pelo que realmente é. Mais importante ainda, ele começa a estabelecer fronteiras psíquicas que antes não existiam, cortando gradualmente o fluxo de energia que mantinha o narcisista equilibrado. É nesse momento que o karma invisível começa a operar. O karma, nesse contexto, não é uma força mística de vingança cósmica, mas sim uma lei psicológica natural que Jung observou repetidamente em seus pacientes. Tudo aquilo que o narcisista projetou no empata
sua própria capacidade de amor, empatia e conexão humana, permaneceu reprimido em seu inconsciente. Quando a fonte externa dessas qualidades desaparece, ele é forçado a confrontar o vazio que existe dentro de si. É um encontro brutal com sua própria sombra. Mas ao contrário do empata que se fortalece através desse processo, o narcisista entra em colapso porque sua estrutura psíquica não foi construída para suportar essa revelação. O primeiro sinal de que o colapso começou é a intensificação dramática dos comportamentos manipulativos. O narcisista, sentindo que está perdendo o controle sobre sua fonte de energia, recorre a táticas cada vez mais desesperadas. Ele pode alternar entre rage attacks explosivos e sessões de pity party, onde se vitimiza de forma exagerada. Pode tentar provocar culpa no empata, lembrando de todos os momentos bons que compartilharam, ou ameaçar consequências terríveis se for abandonado. Esses comportamentos, que antes funcionavam perfeitamente para manipular o empata, agora encontram uma resistência que ele não consegue compreender. A segunda fase do colapso narcisista manifesta-se como uma tentativa frenética de encontrar novas fontes de suprimento emocional. Ele pode se voltar para antigos relacionamentos, tentar seduzir novas vítimas ou intensificar comportamentos viciantes que ofereçam algum alívio temporário para sua crescente ansiedade interna. Mas essas tentativas raramente funcionam, porque ninguém mais consegue preencher o vazio específico que o empata despertado costumava satisfazer. Existe uma compatibilidade arquetípica única entre essas duas polaridades, que não pode ser facilmente replicada. Durante a terceira fase, o narcisista começa a experimentar algo que sua psique passou décadas evitando: o confronto direto com sua própria inadequação. Sem o espelho constante da admiração empática, ele é forçado a ver sua própria imagem real refletida de volta para si. É um momento psicologicamente devastador, porque toda sua identidade foi construída em torno da negação dessa realidade. Jung descreveu momentos similares como uma noite escura da alma. Mas para o narcisista, que não desenvolveu recursos internos para lidar com essa escuridão, a experiência pode ser verdadeiramente destrutiva. A quarta fase é caracterizada por tentativas desesperadas de reconstruir a dinâmica perdida através de táticas cada vez mais extremas. O narcisista pode recorrer à chantagem emocional explícita, ameaças de autolesão ou campanhas de difamação destinadas a destruir a reputação do empata em círculos sociais compartilhados. Ele pode tentar usar filhos, familiares ou amigos mútuos como intermediários para restabelecer contato. Esses comportamentos revelam o verdadeiro desespero por trás da máscara grandiosa, mas também representam um perigo real para o empata que está tentando se libertar. A fase final do colapso narcisista é talvez a mais perigosa de todas, porque é quando ele finalmente aceita que perdeu controle sobre sua fonte primária de energia. Essa aceitação não leva à humildade ou ao crescimento pessoal, como aconteceria com uma pessoa psicologicamente saudável. Em vez disso, ela frequentemente resulta em uma campanha de destruição destinada a garantir que, se ele não pode ter o empata, ninguém mais pode. É durante essa fase que comportamentos potencialmente violentos podem emergir, tornando essencial que o empata despertado mantenha medidas de segurança adequadas. Mas o que exatamente acontece na psique do empata durante seu processo de despertar? Jung ensinou que todo crescimento psicológico genuíno envolve a integração da sombra, aquelas partes de nós mesmos que rejeitamos ou reprimimos, porque não se alinham com nossa autoimagem consciente. Para o empata, a sombra frequentemente contém sua própria capacidade de ser seletivo, assertivo, até mesmo cruel quando necessário. Essas qualidades que foram suprimidas em favor de uma persona sempre disponível e compreensiva precisam ser recuperadas para que o equilíbrio psíquico seja restaurado. O despertar do empata não acontece da noite para o dia. É um processo gradual que frequentemente começa com pequenos momentos de clareza, onde ele percebe inconsistências no comportamento do narcisista. Pode ser uma mentira descoberta por acaso, uma quebra na máscara de charme que revela o cálculo frio por trás,
ou simplesmente o cansaço acumulado de anos tentando satisfazer necessidades que parecem ser infinitas e impossíveis de preencher. Esses momentos de clareza funcionam como rachaduras em um dique, permitindo que a verdade comece a vazar através das defesas psicológicas que o empata construiu para proteger sua visão idealizada do relacionamento. Um aspecto fascinante desse processo é como o despertar do empata espelha, em muitos aspectos, a jornada heróica que Jung identificou nos mitos e lendas de todas as culturas. O empata deve descer ao submundo de sua própria psique, confrontar os dragões de sua codependência e baixa autoestima, e emergir transformado com novos poderes que lhe permitem navegar o mundo de forma mais consciente e protegida. Mas ao contrário dos heróis míticos que enfrentam monstros externos, o verdadeiro inimigo do empata sempre foi interno, sua própria necessidade compulsiva de cuidar e salvar outros à custa de seu bem-estar. Existe uma ironia profunda no fato de que a pessoa que parecia mais forte na dinâmica, o narcisista com sua confiança aparente e presença dominante, acaba sendo revelada como a mais frágil quando a verdadeira natureza da relação é exposta. O empata, que passou anos sendo visto como fraco, dependente e necessitado, demonstra possuir reservas de força interior que nem ele mesmo sabia que existiam. Essa reversão de papéis é um exemplo perfeito do que Jung chamou de enantiodromia, a tendência dos opostos psicológicos de se transformarem um no outro quando levados aos extremos. O processo de despertar também ativa no empata uma capacidade quase sobrenatural de enxergar através de máscaras sociais e identificar manipulação em suas formas mais sutis. É como se sua experiência com o narcisista tivesse calibrado seus sensores psíquicos para detectar falsidade emocional. Muitos empatas despertados relatam sentir uma espécie de repulsa física quando expostos a comportamentos manipulativos que antes toleravam ou até mesmo achavam charmosos. Sua intuição, antes suprimida em favor da racionalização e da busca por explanações benevolentes para comportamentos questionáveis, finalmente é liberada para funcionar como o sistema de alerta que sempre deveria ter sido. Mas talvez o aspecto mais transformador do despertar do empata seja o desenvolvimento daquilo que Jung chamou de função transcendente, a capacidade de manter tensões opostas em consciência simultânea sem precisar resolvê-las prematuramente. O empata despertado aprende a sentir compaixão por outros sem automaticamente se sacrificar por eles. Ele desenvolve a habilidade de reconhecer sofrimento alheio, sem assumir responsabilidade por curá-lo. Essa é uma evolução psicológica profunda que vai muito além de simplesmente estabelecer fronteiras comportamentais. O narcisista, observando essas mudanças, experimenta algo similar ao que um vampiro sentiria ao ver sua fonte de sangue se transformar em alho. O empata despertado não apenas para de fornecer o suprimento emocional necessário, ele ativamente repele tentativas de manipulação através de uma presença que irradia autenticidade e força interior. Essa transformação é particularmente desconcertante para o narcisista porque ele perdeu sua capacidade de ler o empata. Os botões emocionais que costumava pressionar para obter reações previsíveis simplesmente param de funcionar. Durante o colapso, o narcisista frequentemente recorre a um fenômeno que Jung identificou como participação mística, uma forma primitiva de consciência onde ele projeta aspectos de sua própria psique no empata e depois tenta controlá-los externamente. Ele pode insistir que conhece os verdadeiros motivos do empata melhor do que ele próprio, ou tentar convencer terceiros de que o empata está confuso ou sendo influenciado por pessoas tóxicas. Essas projeções revelam o quão desesperadamente o narcisista precisa manter a ilusão de que entende e controla a realidade emocional ao seu redor. O que torna o karma invisível particularmente poderoso é que ele opera através de leis psicológicas naturais, não através de vingança ou malícia consciente. O empata despertado não precisa fazer nada para provocar o colapso narcisista, além de simplesmente parar de participar na dinâmica tóxica. É a retirada de energia, não um ataque ativo, que desequilibra o sistema. Isso torna a situação ainda mais frustrante para o narcisista, que não tem um alvo claro para culpar ou atacar. Como você combate a ausência de algo?
Jung observou que momentos de crise psicológica, como o colapso narcisista, podem, em raras circunstâncias, levar a breakthroughs genuínos, onde a pessoa é forçada a confrontar suas defesas mais profundas e potencialmente crescer além delas. No entanto, para que isso aconteça, o narcisista precisaria desenvolver uma capacidade de autorreflexão honesta e tolerância para sentimentos dolorosos que sua estrutura de personalidade foi especificamente designada para evitar. A maioria dos narcisistas, quando confrontados com essa possibilidade, escolhe, ao invés disso, procurar novas fontes de suprimento emocional ou aprofundar ainda mais suas defesas através de negação e projeção. Existe também um aspecto transpessoal nessa dinâmica que Jung reconheceria imediatamente. O despertar do empata frequentemente coincide com uma conexão renovada com o que ele chamou de self, o arquétipo central da totalidade e individuação. O empata começa a sentir que sua vida tem um propósito maior do que simplesmente servir às necessidades emocionais de outros. Ele pode experimentar sincronicidades, insights criativos ou uma sensação geral de estar alinhado com forças maiores que o apoiam em sua jornada de libertação. Essa conexão com o self funciona como uma fonte de energia renovável que substitui a dinâmica energética destrutiva com o narcisista. Em vez de drenar constantemente suas reservas emocionais tentando preencher um poço sem fundo, o empata despertado aprende a se conectar com uma fonte interna de vitalidade, que é tanto abundante quanto sustentável. É essa mudança fundamental na fonte de energia que torna impossível para o narcisista restabelecer o controle anterior. O empata também desenvolve o que Jung chamou de imaginação ativa, a capacidade de dialogar conscientemente com conteúdos inconscientes através de técnicas como journaling, arte, sonhos e meditação. Essa prática permite que ele processe e integre as experiências traumáticas do relacionamento narcisista sem ficar preso em ciclos repetitivos de raiva, tristeza ou culpa. Ele aprende a ver sua experiência como parte de uma jornada maior de autoconhecimento e desenvolvimento espiritual. Simultaneamente, o narcisista experimenta algo como o oposto dessa integração. Sem a presença estabilizadora do empata, seus conteúdos inconscientes reprimidos começam a vazar através de suas defesas. Ele pode experimentar ansiedade inexplicável, ataques de pânico, insônia ou uma sensação geral de que sua vida está desmoronando. Esses sintomas são, na verdade, tentativas de sua psique de forçá-lo a confrontar material que ele passou décadas evitando. Mas sem as ferramentas adequadas para processar essa experiência, ela se torna simplesmente avassaladora. Uma das manifestações mais reveladoras do colapso narcisista é a forma como ele tenta reconstruir sua autoimagem grandiosa através de narrativas cada vez mais elaboradas e desconectadas da realidade. Ele pode insistir que o empata nunca o entendeu realmente, que sempre foi superior demais para aquela relação, ou que sua partida é, na verdade, uma bênção disfarçada que lhe permitirá encontrar alguém mais digno de seu amor. Essas racionalizações servem como band-aids psicológicos que oferecem alívio temporário, mas impedem o crescimento genuíno. O timing do despertar do empata frequentemente coincide com outros ciclos de vida que Jung identificou como períodos naturais de transformação. Pode acontecer durante a crise da meia-idade, após a perda de um ente querido, durante uma transição de carreira importante, ou simplesmente quando o empata atinge um limite interno que não consegue mais tolerar. Esses momentos de transição natural criam aberturas na psique, onde mudanças profundas se tornam não apenas possíveis, mas inevitáveis. Existe também uma dimensão geracional nessa dinâmica que Jung apreciaria. Empatas que despertam e se libertam de relacionamentos narcisistas frequentemente quebram padrões familiares que podem ter existido por gerações. Eles se tornam aquilo que Jung chamou de portadores de cura, indivíduos que fazem o trabalho psicológico necessário não apenas para sua própria healing, mas para interromper a transmissão de trauma através de linhagens familiares. Seus filhos crescem vendo modelos de relacionamento mais saudáveis, e o ciclo de codependência tóxica é finalmente quebrado. O narcisista, por outro lado, frequentemente perpetua os mesmos padrões que aprendeu em sua família de origem.
Seu colapso pode temporariamente interromper sua capacidade de transmitir esses padrões, mas sem trabalho terapêutico profundo, é provável que ele simplesmente encontre novas vítimas e recomece o ciclo. Essa é a tragédia do narcisismo patológico. Não apenas o dano que causa aos outros, mas a prisão psicológica em que mantém a própria pessoa que o carrega. Durante o processo de despertar, o empata frequentemente passa por um período que Jung descreveu como nigredo, a fase escura da transformação alquímica, onde tudo que parecia sólido e familiar se dissolve. Ele pode questionar sua própria sanidade, duvidar de suas percepções ou sentir que perdeu sua identidade completamente. Esse período, embora intensamente desconfortável, é na verdade necessário para que velhas estruturas psicológicas possam morrer e dar lugar a novas formas de ser mais autênticas e empoderadas. É durante essa fase escura que o empata é mais vulnerável a recaídas ou retornos para dinâmicas familiares, mesmo sabendo conscientemente que são destrutivas. O narcisista, com sua habilidade intuitiva para detectar fraqueza emocional, frequentemente intensifica seus esforços de reconquista durante exatamente esses momentos de vulnerabilidade. Ele pode aparecer com desculpas elaboradas, promessas de mudança, ou simplesmente com a presença familiar que oferece alívio temporário da incerteza e solidão que o empata está experimentando. Mas se o empata consegue navegar essa fase escura sem recuar, ele emerge do outro lado com uma força e clareza que surpreende até mesmo a ele próprio. Jung chamou essa fase de albedo, o branqueamento onde novas estruturas psicológicas começam a cristalizar. O empata desenvolve uma intuição refinada sobre a natureza humana, uma capacidade de estabelecer fronteiras saudáveis e uma apreciação profunda por relacionamentos baseados em reciprocidade genuína em vez de dinâmicas de poder. O contraste entre o destino do empata despertado e do narcisista em colapso ilustra uma verdade fundamental que Jung ensinou sobre o desenvolvimento psicológico. Crescimento genuíno requer a coragem de enfrentar nossa própria escuridão. O empata, através de sua experiência dolorosa, é forçado a confrontar suas próprias tendências codependentes, sua necessidade compulsiva de aprovação e seus padrões de autossacrifício destrutivo. Embora esse confronto seja inicialmente agonizante, ele leva a uma integração genuína de aspectos rejeitados da personalidade. O narcisista, por outro lado, construiu sua vida inteira em torno de evitar exatamente esse tipo de confronto interno. Quando as circunstâncias finalmente o forçam a olhar para sua própria sombra, ele não possui as ferramentas psicológicas necessárias para processar o que vê. Em vez de integração, ele experimenta fragmentação. Em vez de crescimento, ele experimenta colapso. Existe uma justiça poética nessa dinâmica que vai além da simples vingança. O karma invisível opera através de leis naturais de equilíbrio psicológico que Jung observou consistentemente em seu trabalho clínico. Aqueles que vivem através de máscaras falsas eventualmente são forçados a confrontar sua autenticidade. Aqueles que sugam energia de outros eventualmente ficam sem fontes externas e devem encontrar recursos internos. Aqueles que manipulam através do medo eventualmente encontram pessoas que não têm mais medo deles. O empata despertado desenvolve também uma capacidade que Jung valorizava enormemente, a habilidade de manter paradoxos sem precisar resolvê-los imediatamente. Ele pode sentir compaixão pelo narcisista enquanto simultaneamente mantém fronteiras firmes. Pode reconhecer que momentos genuinamente bons existiram no relacionamento enquanto aceita que a dinâmica geral era tóxica. Pode perdoar sem esquecer, deixar ir sem minimizar o impacto da experiência. Essa capacidade de manter polaridades opostas em consciência simultânea é uma marca de maturidade psicológica que Jung considerava essencial para o desenvolvimento da sabedoria. É também exatamente o oposto da tendência narcisista de ver o mundo em termos absolutos de preto e branco, onde eles são sempre os heróis, e qualquer um que os questione automaticamente se torna o vilão. Durante o colapso, o narcisista frequentemente experimenta aquilo que Jung chamou de inflação psicológica em reverso. Se a inflação normal envolve identificação com conteúdos arquetípicos grandiosos, a inflação reversa envolve identificação total com aspectos de vítima ou martírio.
O narcisista pode começar a se ver como a pessoa mais incompreendida e maltratada do mundo, construindo elaboradas narrativas sobre como todos conspiraram contra ele. Essa vitimização extrema é simplesmente outra forma de grandiosity. Ele é especial agora por ser excepcionalmente sofrido. O empata despertado aprende a reconhecer essas tactics e desenvolvem uma imunidade psicológica contra elas. Eles entendem que a dor do narcisista, embora genuína, é principalmente resultado de sua própria recusa em fazer o trabalho interno necessário para crescimento. Sentir pena dessa dor sem se responsabilizar por curá-la representa um equilíbrio delicado que requer grande maturidade emocional. Uma das mudanças mais profundas que acontece durante o despertar do empata é sua relação com a solidão. Onde antes a perspectiva de ficar sozinho era aterrorizante, levando à tolerância de comportamentos inaceitáveis apenas para manter conexão, agora a solidão se torna um santuário. O empata despertado descobre que estar sozinho com sua própria presença autêntica é infinitamente preferível a estar em companhia de alguém que requer que ele negue aspectos fundamentais de quem ele é. Essa transformação da relationship com solidão é revolucionária, porque remove uma das principais alavancas de controle que o narcisista usava para manter o empata preso. Ameaças de abandono, punições através de silent treatment ou manipulação através de triangulação com terceiros perdem completamente seu poder quando dirigidas a alguém que genuinamente valoriza sua própria companhia. O narcisista, confrontado com essa mudança fundamental, pode inicialmente interpretar como blefe ou pose. Ele pode intensificar suas tactics, assumindo que eventualmente o empata vai quebrar e retornar ao padrão familiar de perseguir sua atenção e aprovação. Quando essa estratégia falha repetidamente, a realidade da transformação gradualmente penetra através de suas defesas, contribuindo para o aprofundamento de seu colapso psicológico. Jung ensinou que momentos de crise como o colapso narcisista podem servir como portais para a transformação profunda, mas apenas se a pessoa desenvolver o que ele chamou de atitude religiosa, não necessariamente ligada a qualquer tradição específica, mas uma postura de humildade diante dos mistérios da existência e abertura para crescimento através do sofrimento. Infelizmente, a estrutura de personalidade narcisista é especificamente construída para evitar exatamente essa postura de humildade e vulnerability. O empata despertado, por outro lado, frequentemente desenvolve naturalmente essa atitude religiosa como resultado de sua experiência. Ele aprende a ver seu sofrimento como tendo servido um propósito maior, não no sentido de que foi merecido ou necessário, mas no sentido de que levou a insights e strength que não poderiam ter sido desenvolvidos de outra forma. Essa perspectiva permite que ele transforme sua experiência de vitimização em uma fonte de wisdom e compaixão que pode beneficiar outros em jornadas similares. Existe também uma dimensão criativa no despertar do empata, que Jung reconheceria como manifestação do que ele chamou de função criativa do inconsciente. Muitos empatas despertados relatam explosões súbitas de criatividade. Podem começar a escrever, pintar, compor música, ou se envolver em outras formas de expressão artística que permitem processar e integrar sua experiência. Essa criatividade não é apenas therapeutic, mas frequentemente produz obras que ressoam profundamente com outros que passaram por experiências similares. O narcisista em colapso pode também experimentar impulsos criativos, mas eles tendem a ser focused em construir narrativas elaboradas que justificam seu comportamento ou demonizam o empata. Em vez de arte genuína que emerge do inconsciente, ele produz propaganda destinada a manipular percepções e reescrever história. A diferença é striking, onde o empata cria para processar e transcender. O narcisista cria para controlar e evitar. Durante as fases mais intensas do colapso, o narcisista pode experimentar o que Jung descreveu como irrupções do inconsciente. Momentos onde conteúdos reprimidos irrompem na consciência de forma avassaladora e desorganizada. Isso pode manifestar-se como ataques de ansiedade, episódios de rage aparentemente desproporcional às circunstâncias, ou períodos de depressão profunda onde sua máscara grandiosa temporarily
desaparece completamente. Esses momentos, embora potencialmente oportunidades para breakthrough genuíno, mais frequentemente resultam em maior defensiveness e busca por bodes expiatórios externos para culpar por seu estado interno. O narcisista pode se voltar para álcool, drogas, workaholism ou outras compulsões que oferecem escape temporário da pressão crescente de seu mundo interno. O empata despertado aprende a observar esses episódios com uma mistura de compaixão e detached clarity. Ele entende que está witnessing o resultado natural de anos de avoid inner work, mas também reconhece que não tem o poder nem a responsabilidade de salvar o narcisista de si mesmo. Essa aceitação de powerlessness sobre os choices de outros representa uma humildade profunda, que paradoxalmente increase seu próprio empowerment. Uma das ironias mais profundas dessa dinâmica é que o empata, ao parar de tentar salvar o narcisista, cria as únicas condições sob as quais genuine healing seria possível para ele. Enquanto o empata estava disponível como scapegoat externo para culpar por todos os problemas, o narcisista nunca seria forçado a look inward. Apenas quando essa escape valve é removida, é que a pressão interna becomes great enough to potentially motivate real change. Claro, a maioria dos narcisistas, quando confrontados com essa pressão, simplesmente procura por novas escape valves em vez de fazer o difficult work of self-examination. Mas para os rare few que possuem sufficient inner resources e willingness to grow, o colapso can serve como catalyst para profound transformation. Jung documentou casos similares onde apparent psychological breakdown actually represents breakthrough into new levels of consciousness e authenticity. O timing desse processo inteiro frequentemente unfolds de acordo com what Jung observou como natural cycles of psychological development. O empata pode tolerate dysfunction por years ou decades, mas existe um tipping point interno onde further tolerance becomes literally unbearable. Isso pode coincide com biological rhythms, astrological cycles, ou simply accumulated psychic pressure que reaches critical mass. Quando esse tipping point é reached, mudanças que antes seemed impossible suddenly become inevitável. O empata pode find himself setting boundaries que ele never imagined he could maintain, speaking truths que ele never dared voice, ou simply walking away from situations que once felt inescapable. É como se uma switch fosse flipped em sua psyche, activating dormant potentials for self-protection e authenticity. O narcisista, observing essas mudanças, initially may attempt to dismiss them como temporary mood, ou phase que will pass if he waits long enough. But gradualmente, como o empata continues demonstrating newfound strength e clarity, reality begins to penetrate through narcissistic denial. É then que panic truly sets in e o colapso accelerates. Durante advanced stages do colapso, o narcisista may engage in what Jung would recognize como shadow projection em industrial scale. Every negative quality que ele possesses mas cannot acknowledge em himself becomes attributed ao empata ou others em seu environment. He may launch elaborate character assassination campaigns, spread rumors or lies, or attempt to isolate o empata from mutual friends e family members. Essas projections serve a dual purpose. Elas provide temporary relief from internal pressure by externalizing blame, e elas represent desperate attempts to maintain some form de control over social narrative surrounding a relationship breakdown. O narcisista understands intuitively que his survival depends on maintaining his public image, mesmo que esse means destroying reputation de others. O empata despertado, having developed strong connection com inner truth, becomes remarkably resistant to essas tactics. Where once he might have scrambled para defender himself contra false accusations, or worked overtime para repair relationships que o narcisista deliberately damaged, agora he maintains calm confidence in his own integrity. He allows truth para eventually surface naturally. Essa shift from reactive defensiveness para grounded authenticity é perhaps one of the most powerful manifestations de empata's awakening. It demonstrates integration to what Jung called inner authority, capacity para remain centered in one's own truth regardless de external pressures or manipulations. Essa quality é particularly maddening para o narcisista, que built his entire worldview
around assumption que everyone can be manipulated através de appropriate buttons. Como o colapso deepens, o narcisista may begin para experience what Jung recognized como primitive psychological states, regression para earlier developmental stages, where thinking becomes more concrete and defensive mechanisms become more crude. Sophisticated manipulation gives way para obvious lying, charm é replaced por aggression. Grandiose fantasies become increasingly disconnected from observable reality. Essas regressions can be genuinely dangerous, porque elas strip away social inhibitions que normally constrain destructive behavior. O empata must remain vigilant during essa phase e take appropriate safety measures para protect himself e any children or vulnerable family members who might become targets de narcisistas' escalating desperation. Simultaneously, empata's own psychological development accelerates através de what Jung termed compensatory processes. Having been forced para develop qualities like assertiveness, self-protection, a healthy selfishness que were previously underdeveloped, he begins para experience greater psychological balance e wholeness. It's como si anos de overfunctioning in empathy e care para others had created imbalance, que now corrects itself através de integration of opposite qualities. Essa integration process não é always smooth or comfortable. Empata may temporarily swing too far in direction de self-protection, becoming overly suspicious or closed off. Ela may struggle com guilt about prioritizing his own needs, or feel confused about where healthy boundaries actually lie. Mas essas growing pains são natural part de developing more balanced psychological functioning. Jung observed que genuine psychological healing often requires going through periods de apparent disintegration before reintegration can occur at higher level de consciousness. O empata's journey through awakening exemplifies essa principle. He must first break apart old patterns de self-sacrifice e codependency before he can rebuild his identity around more authentic foundations. O narcisista's colapso represents opposite side da mesma coin. Disintegration without subsequent reintegration, because fundamental work de confronting inner truth remains undone. Without willingness para examine shadow aspects de personality, he take responsibility for patterns de behavior que created current crisis. Breakdown simply leads para further fragmentation rather than growth. One of the most remarkable aspects desta entire dynamic is how naturally and organically it unfolds once set in motion. Neither party needs para consciously understand psychological principles involved para play out their respective roles in this ancient drama. O karma operates através de what Jung would recognize como autonomous processes within psyche, que function according para natural laws regardless de conscious awareness or intervention. Empata doesn't need para deliberately withdraw energy. He simply becomes unable para continue giving him unsustainable ways. Narcisista doesn't consciously choose para collapse. Pressures que he spent years avoiding simply become too great para maintain psychological balance. Everything unfolds according para inner necessity rather than conscious planning. Essa autonomy de process protects both parties from accusations de deliberate malice or manipulation. Empata isn't doing something para narcisista. He's simply following his own authentic path towards health and wholeness. Narcisista isn't being punished. He's experiencing natural consequences to choices made over extended period de time. Jung believed deeply in existence to what he called objective psyche, universal principles of patterns que operate independently de individual consciousness, but express themselves through personal experience. O karma between empata e narcisista exemplifies esse concept perfectly. Individual relationship serves como vehicle for expression de impersonal psychological laws que govern human development e relationship dynamics. Understanding essa impersonal dimension can be profoundly liberating para empata struggling com guilt sobre impact de his awakening on narcisista's psychological state. It's not personal vendetta or conscious cruelty que causes narcisista's colapso. Its natural result the psychological system finally returning para balance after years de unsustainable functioning. Simultaneously, recognizing patterns involved can help empata avoid falling into similar dynamics in future relationships. Having learned para recognize early warning signs de manipulative behavior,
He having developed internal resources para maintain healthy boundaries, he becomes natural predator de authentic connections based on mutual respect e genuine reciprocity. O narcisista, meanwhile, faces choice point que will determine trajectory the rest of his life. He can continue avoiding inner work e seeking external sources para blame para his condition, virtually guaranteeing repeated cycles de relationship dysfunction e psychological deterioration. Or, ele can use crisis como catalyst para beginning genuine process de self-examination and healing. Unfortunately, statistical probability favors first option. Narcissistic personality organization is specifically designed para avoid exactly kind de self-reflection que would be required for genuine change. Most narcisistas respond para colapso by seeking new sources de narcissistic supply rather than addressing underlying issues who created problem in first place. Mas para rare few who possess sufficient inner resources or perhaps desperate enough motivation, colapso can serve como rock bottom que finally motivates seeking genuine help. When all external sources de validation e control have failed, sometimes only option remaining, a painful journey inward, para discover authentic self beneath layers de defensive armor. Jung documented several cases where apparent psychological breakdown actually represented necessary prelude para breakthrough into greater wholeness e authenticity. He would have recognized both potential tragedy and potential redemption inherent in narcissistas colapso. Tragedy if defensiveness is maintained, redemption if crisis is embraced como opportunity para growth. Para o empata, regardless de what narcisista chooses para do with his crisis, process de awakening continues unfolding according para its own internal logic. Having tasted freedom from codependent dynamics, he rarely willingly returns para previous state de unconsciousness. Instead, he continues developing qualities de discernment, self-respect, e authentic power que will serve him well in all future relationships. Essa development isn't limited para romantic relationships. It transforms every area de life. Professional relationships become more balanced and productive. Family dynamics shift para healthier patterns. Friendships deepen because elas are based on genuine compatibility rather than unconscious need para rescue or be rescued. Everything changes because fundamental relationship calm self has changed. Perhaps most significantly, empatha's children, whether biological or chosen family, benefit enormously from witnessing example de person who learned para value himself enough para leave destructive situations. Eles grow up with models de healthy boundaries, self-respect, e authentic living que break generational cycles de dysfunction e create foundation para their own psychological well-being. In broader social context, each empata who awakens e claims his own power contributes para a gradual shift in collective consciousness away from acceptance, de manipulative behavior, e towards expectation de authenticity e mutual respect in all relationships. Essa é how individual healing becomes contribution para healing of larger community e culture. O karma invisible between narcisista e empata thus serves purposes much greater than simple individual justice. It functions como mechanism para evolution de human consciousness itself, supporting those who choose growth e authenticity while creating increasingly uncomfortable consequences para those who persist in manipulation e exploitation de others. Como nossa conversation draws para close, remember que if you recognize yourself in story de empata awakening, você are not alone in essa journey. Thousands de others have walked essa path before you, e thousands more will follow. Trust processo is unfolding in your life, even when it feels overwhelming or uncertain. Your awakening serves not only your own highest good, but contributes para healing of patterns que have caused suffering para countless generations. E if you found yourself thinking de narcisista in your life during essa exploration, hold space for both truth de their destructive behavior e possibility que their crisis might eventually motivate genuine change. Você cannot save them. Only eles can choose para do work required for healing. Mas você can save yourself by continuing para honor truth de your own experience e following path towards greater wholeness e authenticity. O universe supports those who choose courage over comfort.
Truth over convenient illusion, e growth over stagnation. Trust que invisible forces, some working in your favor, even when external circumstances suggest otherwise. O karma that's unfolding in your life é bringing you exactly what você need para your next level de development. Se esse vídeo tocou algo profundo em você, deixe um like para que mais pessoas possam encontrar essas verdades transformadoras. Compartilhe sua própria experiência nos comentários. Sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir hoje para dar o próximo passo em sua jornada de despertar. Inscreva-se no canal para continuar explorando os mistérios da psique humana e os caminhos para a libertação autêntica. Lembre-se, sua transformação não é apenas pessoal, é um presente para o mundo inteiro. Jung ensinava que os grandes despertar da alma humana nunca acontecem em isolamento. Eles são parte de movimentos coletivos que atravessam gerações como ondas invisíveis de transformação. O empata que desperta hoje carrega em sua psique não apenas sua própria libertação, mas os gritos silenciosos de todos os ancestrais que permaneceram presos em dinâmicas similares, sem nunca encontrar a força para quebrar os ciclos. Cada vez que um empata se ergue da codependência e reclama seu poder pessoal, ele está curando não apenas seu presente, mas sanando feridas que ecoam através de linhagens familiares inteiras. O narcisista em colapso, por sua vez, representa o fim de uma era, o momento em que padrões antigos de dominação e manipulação finalmente encontram resistência suficiente para serem quebrados. Sua agonia psicológica, embora difícil de testemunhar, é, na verdade, o som de estruturas obsoletas de poder se desintegrando. Como um prédio antigo que precisa ser demolido para dar lugar a algo novo, o colapso narcisista cria espaço para formas mais evoluídas de relacionamento humano emergirem. Existe uma sincronicidade profunda no momento em que esses despertares acontecem. Jung observou que quando a psique individual está pronta para uma transformação específica, o universo conspira para criar as circunstâncias exatas necessárias para catalisar essa mudança. O empata não desperta por acaso. Ele desperta quando sua alma finalmente acumulou força suficiente para suportar a verdade sobre sua situação. O timing nunca é acidental. Durante os estágios mais avançados do despertar, o empata frequentemente experimenta o que Jung descreveu como amplificação simbólica, momentos onde eventos externos parecem carregar significados mais profundos que se conectam diretamente com sua jornada interna. Pode ser um animal que aparece repetidamente em sua visão, números sincronísticos que se manifestam em horários ou situações específicas, ou sonhos vívidos que oferecem guidance clara sobre próximos passos em sua transformação. Esses símbolos funcionam como confirmações do inconsciente de que o empata está no caminho certo, mesmo quando sua mente consciente está cheia de dúvidas e medos. Eles servem como fios dourados que conectam sua experiência pessoal à sabedoria arquetípica mais ampla, lembrando-o de que sua jornada é tanto única quanto universal, tanto individual quanto transpessoal. O narcisista, desprovido dessa conexão simbólica com dimensões mais profundas da existência, experimenta o mundo como cada vez mais vazio e sem sentido durante seu colapso. Sem acesso ao que Jung chamou de função religiosa da psique, ele não consegue encontrar significado em seu sofrimento ou ver sua crise como oportunidade para crescimento. O mundo se torna simplesmente um lugar hostil onde todos estão conspirando contra ele, em vez de um campo de aprendizado onde experiências dolorosas podem levar à sabedoria. Uma das transformações mais profundas que ocorre no empata despertado é o desenvolvimento do que Jung identificou como pensamento simbólico, a capacidade de perceber camadas múltiplas de significado em eventos aparentemente ordinários. Onde antes ele interpretava comportamentos narcisistas literalmente, tentando encontrar lógica em ações que eram fundamentalmente ilógicas, agora ele consegue ver esses comportamentos como símbolos de feridas mais profundas e padrões inconscientes. Essa perspectiva simbólica permite que o empata mantenha compaixão pelo sofrimento humano por trás da máscara narcisista, sem se sentir obrigado a tolerar o comportamento destrutivo que emerge dessa ferida. Ele pode reconhecer a criança ferida escondida por trás da grandiosidade adulta, enquanto simultaneamente protege sua própria integridade psicológica das tentativas de manipulação dessa criança ferida.
O desenvolvimento dessa visão simbólica também protege o empata de futuras dinâmicas narcisistas, porque ele aprende a ler as energias subjacentes em relacionamentos, em vez de se focar apenas nas palavras e ações superficiais. Ele desenvolve uma espécie de radar psíquico que detecta inautenticidade, manipulação e desequilíbrios de poder antes que eles se manifestem de forma obviamente destrutiva. Durante as fases mais intensas de seu colapso, o narcisista pode experimentar o que Jung reconheceria como possessão arquetipal. Momentos onde ele se identifica completamente com energias primitivas de poder, vingança ou vitimização. Essas possessões temporárias podem torná-lo genuinamente perigoso, porque sua capacidade normal de julgamento e controle de impulsos fica comprometida. É durante esses episódios que o empata despertado deve confiar mais profundamente em sua intuição recém-desenvolvida para navegar situações potencialmente voláteis. Sua antiga tendência de racionalizar comportamentos estranhos ou tentar entender o que está motivando o narcisista pode colocá-lo em risco real. O despertar inclui aprender a confiar em sinais de alarme internos, mesmo quando a mente consciente não consegue explicar exatamente por que algo se sente perigoso. Jung ensinou que momentos de crise psicológica como o colapso narcisista frequentemente precedem o que ele chamou de influxos criativos do inconsciente. Períodos onde new insights, soluções e possibilidades emergem espontaneamente. Para o empata, esses influxos podem manifestar-se como inspirações súbitas sobre direções de vida, clarity repentina sobre relacionamentos confusos, ou simples uma sense renovada de propósito e meaning. O narcisista, devido à sua resistência fundamental ao material inconsciente, frequentemente experiencia esses mesmos influxos como further threats à sua established identity. Em vez de welcomed como opportunities para growth, novas insights são filtered através de existing defensive structures e transformed into additional evidence de que o mundo está unfairly conspiring against ele. Uma das healings mais profound que occurs durante Empata's Awakening é a restoration de que Jung called original relationship com tempo. Codependent relationships distort temporal experience. Empata lives constantly in future, worrying about proxima crisis ou planning como prevent narcisista's next meltdown. Ou he remains trapped in past, replaying conversations e analyzing what he could have done differently para avoid conflict. Como Empata awakens, ela gradually returns para present moment awareness, que allows genuine life para be lived rather than constantly managed. Essa shift from temporal anxiety para present moment groundedness é both symptom de healing e catalyst for further growth. When você fully present, manipulative tactics lose much to their power porque you can see them clearly as they unfold rather than being caught off guard by them. O timing de eventos durante colapso phase também reveals what Jung observed about a causal orderedness, meaningful coincidences que suggest underlying patterns connecting outer events come inner psychological states. Narcissista may find himself losing job, having health crises. You experiencing financial problems in same period que his primary source to narcissistic supply disappears. Essas aren't punishments from vindictive universe, mas natural results de lifestyle based on exploitation rather than authentic contribution. Empata, meanwhile, may discover que as he establishes healthier boundaries, he begins honoring his authentic needs. External circumstances begin shifting para support his new direction. Opportunities appear. Supportive people enter his life. Obstacles que once seemed insurmountable begin dissolving. Jung would recognize essa as example de what happens quando individual aligns with natural flow de psychological development rather than fighting against it. Durante later stages de awakening process, Empata often develops what Jung termed discriminating consciousness, ability para perceive subtle distinctions que were previously invisible para him. Ele learns difference between genuine remorse e manipulative apologies, between authentic vulnerability e strategic self-disclosure, between real change e temporary behavioral modifications designed para regain control. Essa refined perceptual ability extends beyond romantic relationships para all areas de life.
Empata becomes more skilled at recognizing inauthentic people in professional settings, identifying friends who take more than they give, and distinguishing between genuine spiritual teachings and ego-driven spiritual materialism. His experience come narcissistic manipulation becomes como advanced degree in human psychology que serves him for rest de his life. O narcisista's inability para make essas same distinctions becomes increasingly apparent durante his collapso. Without developed capacity for genuine self-reflection, ele cannot distinguish between his authentic feelings and his defensive reactions. He confuses intensity com depth, drama com significance, e control com love. Essa confusion deepens as his psychological resources become more depleted. Jung believed that genuine healing always involves what he called transcendent function, capacity para hold tensions between opposites without prematurely collapsing into one side or outro. Para empata, essa means learning para be simultaneously compassionate and boundaried, trusting and discerning, open para connection, and protective to his own energy. O narcisista's collapso often represents failure to transcendent function, quando faced com tension between his grandiose self-image and evidence de his actual behavior. Ele cannot hold essa paradox. Instead, ele oscillates wildly between extreme positions. Either he a completely blameless victim of others' cruelty, or ele a worthless failure who deserves abandonment. Essa black and white thinking prevents integration and healing. As empata continues developing transcendent function, ele becomes increasingly stable and face the external chaos. Narcisista's attempts para provoke emotional reactions através de love bombing, rage attacks, or victimization strategies encounter growing equanimity. Empata can witness narcissista's suffering without being pulled into it, recognize manipulation without becoming reactive para it. Essa stability is particularly maddening para narcisista because it represents exactly what he most needs para develop in himself, mas cannot access. Seeing empata demonstrate qualities que ele unconsciously knows ele lacks becomes continuous reminder to his own internal poverty. Instead de inspiration para growth, it becomes source to further resentment and desperation. One of the most significant aspects de karma operating in essa dynamic é que it teaches both parties essential lessons que they came into life para learn. Empata learns self-worth, boundaries, and authentic power. Narcisista receives opportunities para develop humility, genuine self-reflection, and authentic intimacy. Whether or not lessons are actually learned depends on each person's willingness para do difficult inner work required for growth. Para empata, lessons are often embraced because his codependent patterns have become genuinely unsustainable. Pain to maintaining false self eventually exceeds pain de changing, making growth not just attractive but necessary for survival. Narcisista, unfortunately, often finds ways para avoid lessons by seeking new sources de validación y control, postponing inevitable reckoning with his authentic self. Jung taught que psyche has natural tendency toward wholeness and healing, mas essa tendency can be supported or thwarted by conscious choices. Empata's awakening represents alignment cum natural healing processes, while narcissista's defensive strategies represent continued resistance para psychological growth. Universe supports movement toward wholeness. It creates increasing discomfort around patterns que prevent it. As nossa exploration de essa profound dynamic draws para its natural conclusion, important para recognize que every empata reading or hearing essas words carries within themselves seeds de their own awakening. Trust que deep inner knowing que brought you para essa information. Your soul é ready para next phase de growth, mesmo se your conscious mind feels uncertain or afraid. Remember que breaking free from narcissistic dynamics and not act de cruelty, but act de love. Love for yourself, love for authentic relationship, and ultimately even love para narcisista who might finally be motivated para real change quando their usual tactics no longer work. You are not responsible for their healing, but você are responsible for your own. Se você recognized yourself em empata's journey, know que you possess strength para navigate whatever challenges lie ahead. Trust processo que is unfolding, mesmo quando it feels overwhelming. Seek support from others who understand, whether through therapy, support groups,
O trusted friends who can witness your truth. You're awakening a gift not just para yourself, mas para a world que desperately needs examples de people who choose authenticity over convenience, truth over comfort, growth over stagnation. Every boundary you establish, every manipulative tactic you refuse para engage with, every moment you choose your own well-being over someone else's comfort, all de essa contributes para collective healing de humanity. O invisible karma between narcisista e empata reveals profound truth about nature de existence itself. Universe é constantly moving toward greater consciousness, love, e authentic connection. Those who align com essa movement are supported by forces greater than they can imagine. Those who resist eventually find resistance becomes too costly para maintain. Choose your own awakening. Choose your own healing. Choose authentic love over counterfeit connection. Universe é waiting para celebrate your courage e support your journey toward wholeness. Trust que everything you need for next phase de growth é already present within you, waiting para be activated by your conscious choice, para step into your authentic power. Se essas palavras tocaram algo verdadeiro dentro de você, deixe um like para que mais almas em processo de despertar possam encontrar essa mensagem. Compartilhe sua própria experiência nos comentários. Sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje para dar o próximo passo em direção à liberdade. Inscreva-se para continuar explorando os mistérios profundos da transformação humana. Lembre-se, seu despertar não é apenas seu, é contribuição sagrada para a evolução da consciência humana.